Fala pessoal, tudo bem com você? Paulo Teles aqui, passando para te fazer uma pergunta muito importante, você que trabalha com harmonização facial. Bem, é muito comum nós vermos na internet, por exemplo, profissionais falando de ciência, falando clinicamente como eles fazem os seus procedimentos de harmonização orofacial. Mas a pergunta é o seguinte, você que trabalha com harmonização facial, na sua prática clínica cirúrgica, na sua prática clínica, qual o material você usa para fazer os preenchimentos faciais? Você trabalha com agulhas ou você se sente confortável de trabalhar com cânulas? Para você que ainda não é da área da harmonização facial, pretende entrar e não sabe qual a principal diferença desses dois instrumentos, basicamente é o seguinte, na agulha nós temos um bisel cortante, ou seja, se eu coloco sobre a superfície, sobre a pele, automaticamente eu vou conseguir romper essas estruturas apenas com a minha agulha. Para você entender, todos os preenchedores, ou a grande maioria dos preenchedores disponíveis no Brasil, nós temos eles vindo com agulha, exceto alguns preenchedores de algumas marcas específicas. Isso facilita de certa forma, mas aqui vai uma dica muito importante para você. Se você está começando a trabalhar na harmonização facial, se você está no início ainda, eu te recomendo fortemente que você não utilize ou não faça uso das agulhas de aplicação. Por quê? Pensa comigo. Vamos entender a principal diferença desses dois instrumentos de trabalho. Se aqui eu estou dizendo que ele é um pérfuro cortante e que, na verdade, ele tem um bisel, que é um bisel cortante, entretanto, a cânula já não tem esse bisel cortante. Então, a principal diferença desses dois, no caso da cânula especificamente, é que uma vez que eu coloco sobre a estrutura, ela não tem um poder de corte. E isso torna o meu procedimento muito mais seguro. Do ponto de vista da intercorrência que eu posso ter, eu diminuo drasticamente quando eu uso esse dispositivo. Bem, o que fazem então os grandes players do mercado, né, os grandes profissionais do mercado da harmonização facial, muitos deles não quererem utilizar, né, não preferirem utilizar a cânula. O que faz profissionais que estão começando na área da odontologia, principalmente na área da harmonização facial especificamente, não usarem em seus procedimentos a cânula? Bem, tem uma explicação lógica. Esse dispositivo, ele encarece o procedimento no mínimo de 25 a 30 reais. Mas a pergunta é o seguinte, imagine que você já viveu um processo de intercorrência no teu paciente. Você pagaria quanto para voltar no tempo e não ter esse processo de intercorrência? É disso que se trata. Então, gente, minha dica para você é, se você está começando, não domina ainda todas as técnicas da harmonização facial, ainda não se aprofundou em todas as técnicas do preenchimento, usem esse dispositivo, a cânula. Isso não significa que você não vai ter intercorrência, mas você vai minimizar, no mínimo, muitos por cento aí, essa capacidade de desenvolver uma intercorrência no teu paciente. Entre a agulha e a cânula, prefira sempre usar a cânula. Mas em que momento, né, eu vou usar a agulha? Por exemplo, se você trabalha já com preenchimento labial, você já deve ter notado que os procedimentos de contorno labial, aonde eu preciso ver ali o branquinho da minha linha de transição ao momento do preenchimento, é melhor, lógico, fazer com agulha. Na minha técnica de preenchimento labial, por exemplo, a Beverly Hills Lips, eu uso muito agulha para fazer o contorno e a cânula para dar uma projeção maior. Mas, gente, eu já tenho tempo de experiência. Isso é um procedimento que eu faço todos os dias, basicamente, no meu consultório. Então, prefira sempre a segurança. Tudo que você faz antes é ciência. Tudo que você faz e dá desculpas depois, aí realmente vira uma desculpa. Já sai do que a gente quer realmente relatar e fazer no nosso paciente, que é um procedimento adequado, seguro e principalmente que traga conforto para o meu paciente. O que falar, por exemplo, da questão dos edemas, né?
Com agulha, eu posso pegar um vaso. Paciente que tem muito telangiectasias, o que é isso? São aqueles vasos mais aflorados na pele. Se você entra ali com agulha, o paciente vai sangrar um pouco. Às vezes, esse sangramento não vai extravasar, né? Ele vai ficar interno. E aí você vai ter todo aquele problema de hematoma, de um edema na região. E com a cânula, isso é minimizado muitas vezes. Por quê? Às vezes, pelo um pertuito, pelo um espaço que você faz com a agulha, você consegue, teoricamente, passear por dentro do rosto do paciente com essa cânula. E eu vou sempre te indicar, vai fazer preenchimento labial, sempre usar uma cânula um pouco mais fina, ou seja, cânula 25 gauges. Vai fazer um preenchimento em uma parte mais, por exemplo, mais profunda da pele, usa uma cânula que consegue dispensar mais produtos, com um controle muito maior da sua injeção, que no caso seria essa cânula aqui, que é a 22 gauges, tá bom? Então é isso aí, foi mais uma dica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.